Você trabalha numa organização, você precisa entender o todo. Você está com um olhar muito microcosmo da sua área. E a área dele era manutenção, engenharia. Você precisa estudar. Aí eu, do lado dele, eu abri o site da empresa dele. Entrei lá num ponto chamado relatório com investidores, baixei o relatório de investidores do último trimestre, falei, isso aqui você tem que estudar. Você precisa saber para quem você trabalha. Você precisa saber os objetivos e os desafios da sua empresa, não na sua área, mas no todo. Muitas vezes a gente se fecha dentro da nossa área, dentro dos desafios do dia a dia, do incêndio do dia a dia, e esquece de ver de helicóptero todo. Não perca essa visão. E quando tiver a oportunidade, mostre para a organização e para os seus líderes que você tem essa visão além do alcance. Isso vai diferenciar os homens dos meninos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Audazes Podcast. Podcast que traz para a nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira, para que você, gestor, gestora, gerente, diretor de hospital, empresário, qualquer um que realmente quer ter impacto na saúde, possa aprender com a jornada das feras que passam aqui conosco, dividindo suas histórias, os insights, os erros e os acertos. Eu sou o Rômulo Rocha, médico e empresário, host do Audazes Podcast, e tem aqui comigo ele, como sempre, Maicon Robert. Olá, Rômulo. Olá, nossa audiência. Obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanha e certamente está sendo impactado com os insights e ensinamentos dos maiores líderes da saúde do Brasil. Esse segmento que é tão importante para o nosso país, é importante mundialmente, é importante para a economia, o nosso bem-estar, é aquilo que faz com que uma sociedade possa avançar. Eu te convido a ficar conosco hoje, que teremos um assunto bastante empolgante com alguém muito empolgante também. Eu agradeço a presença do nosso visitante aqui. Excelente. E a gente costuma dizer que o sucesso deixa rastros. O sucesso ele deixa marcas. E eu peço que você esteja atento àquilo que a gente vai compartilhar aqui, que de fato vai agregar muito para a sua vida e para a instituição que você lidera, a instituição que você faz parte. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo ele, Luiz Joaquim. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do currículo do Luiz Joaquim, é enorme, mas vou resumir aqui para vocês. O Luiz, ele é engenheiro elétrico pela FEI, tem pós-graduação pela USP e IBMEC, tem formações em negócios pela Fundação Dom Cabral e Singularity, é professor do MBA da Fundação Dom Cabral e do Einstein, ele é o sócio-líder de Life Science e Healthcare da Deloitte, uma das maiores consultorias do mundo. Luiz, seja muito bem-vindo. Rômulo, muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado, Marco, pelo prazer de estar aqui. Que honra estar aqui dividindo um pouquinho da nossa perspectiva, da minha perspectiva do setor de saúde. Agradeço as gentis palavras iniciais. Maravilha. A gente gosta de conhecer a história de quem está aqui conosco, né? A gente sempre diz que os líderes eles chegam numa posição relevante, de sucesso, mas todo mundo não deixa de ser humano. Exato. E todo mundo tem um começo, né? E a pergunta que eu te faço é como é que foi seu começo na parte da engenharia? Você é um engenheiro que foi para a saúde. Como é que foi teu processo de começar na engenharia? Interessante, Rômulo. Eu sou filho do Luiz Henrique, filho da Maria Sueli, e o meu pai sempre teve a formação mais na área técnica. Ele era técnico de eletrônica. E isso acabou me levando muito para a área técnica, né? Muito para a área de exatas. Então, eu seguindo o seu rastro, né? Eu também fui técnico, me formei técnico em eletrônica e, naturalmente, fui buscar a engenharia, que era o que estava mais alinhado com a minha, até o meu perfil, né? Mais exatas. Entro na FEI em 2000. Durante esse período, e aí foi interessante na minha carreira, que ao mesmo tempo que eu entro na faculdade, entro na FEI, uma escola, uma faculdade de extrema importância na área de engenharia, eu também passo no concurso para trabalhar no metrô de São Paulo. E aí, fazendo engenharia e trabalhando com o metrô como técnico, durante o período da FEI inteiro, eu conheci e trabalhei muito nessa área eletrônica, telecom, tudo que envolvia essa parte mais técnica do dia a dia. Em um determinado momento, eu buscando alçar novos voos, eu procuro me certificar na área de gerenciamento de projetos, o que me dava um salto para a gestão.
Eu precisava sair daquela visão extremamente técnica, operacional, manutenção, para algo mais de gestão. E aí o gerenciamento de projetos me fez sentido à época para esse trabalho. Nessa ocasião, acontece uma questão chata comigo no metrô de São Paulo e eu resolvo sair, alçar novos voos, né? Uma empresa estatal, alçar outras leituras. E aí a Deloitte me é apresentada como uma opção. E eu me recordo quando eu fiz a entrevista para entrar na Deloitte, o sócio à época me fez a seguinte pergunta: Joaquim, por que você está na contramão das pessoas? Porque em geral as pessoas entram no setor privado, fazem sua vida ali, e em um determinado momento estudam, passam num concurso público e se estabilizam dentro do setor público. Você está fazendo o contrário. Você está no setor público e agora você está me pedindo uma oportunidade para entrar na Deloitte. É realmente o contrário. Por quê? E eu lembro da minha resposta que foi que eu era diferente. O setor público e toda a sua calmaria não me chamava atenção. Eu queria algo mais. Eu queria o estímulo constante. E aí eu acerto em cheio quando eu entro na Deloitte, que é uma paixão que eu tenho na minha vida. Eu amo o que eu faço e estou lá com muito orgulho desde 2007. Entro numa área que não é saúde na Deloitte, uma área de análise de riscos em projetos, investimentos. Fiz projetos como a escolha das cidades sedes da Copa do Mundo, por exemplo, defendendo a cidade de Manaus e a cidade de Cuiabá, tanto a Copa da Amazônia como a Copa do Pantanal. Eu sou de Cuiabá. Pronto. Fizemos a defesa de Cuiabá, antes era uma disputa com Campo Grande. Exato. A Deloitte é contratada para fazer todo o plano mestre e mostrar por que Cuiabá. Né? Então a gente faz isso para Cuiabá, faz isso para Manaus. Com muita felicidade a gente ganha, as duas cidades são as escolhidas, né? Manaus competia com Belém. E aí passo 2 anos nessa outra área. Em 2009 eu sou transferido e aí recebo o convite para integrar o time de saúde da Deloitte. E aí uma interessante que ao integrar o time de saúde me fazem a pergunta: Joaquim, te incomoda atuar só no setor de saúde? E naquele momento eu refleti uma coisa que foi muito interessante na minha passagem nesses primeiros 2 anos, que foi, eu terminei um trabalho em uma grande empresa de consumer business do Brasil, e dentro de um happy hour com o sênior na época, ele me faz a seguinte pergunta: Joaquim, por que você não se incomoda de ajudar alguém que tem muito dinheiro, já tem um mega negócio, a ficar mais rico, a ganhar mais dinheiro? Não te incomoda? E na ocasião eu falo, poxa, por que me incomodaria? Esse é um papel de uma consultoria, de ajudar a maximizar os negócios. Tudo bem que vai ter alguém com dinheiro ou com alguma questão do outro lado. Ele falou, poxa, não, mas o que mais a gente está fazendo pela sociedade? Que propósito tem quando a gente deixar esse mundo? O que a gente deixou para trás? E aí, Rômulo, interessante que quando eu entro na saúde, eu entro nisso. Você vê que não foi caso pensado, mas atuar em saúde nos dá a oportunidade de, sim, maximizar alguém que está com dinheiro. Mas no final do dia, o que nós fazemos e o que a Deloitte faz pelas empresas de saúde, para você, gestor, é um papel fundamental de propósito, cara. No final do dia, tem um paciente no momento frágil da sua vida. E como você colocou, Maicon, é o bem mais importante. O que a gente deseja para as pessoas que nós mais amamos? Saúde. Cara, então, atuar no setor, depois, né, dentro dessas minhas caminhadas, hoje, conhecer o setor, ajudar o setor. Eu saindo daqui, eu vou dar uma aula. Ensinar novos gestores, abrir a cabeça, pensar em coisas novas, tudo com viés de olhar e trazer mais valor para o paciente. Acho que isso tem muito propósito por trás. Com certeza, eu costumo dizer, eu estabeleço culturas para as empresas que eu gerencio que sejam cativantes, que sejam apaixonantes e que geram senso de propósito, de pertencimento. Na área da saúde isso é muito fácil. Aliás, é muito mais fácil. Exato. Você imagina o cara que fabrica sapato para engajar a galera, pô, vamos mudar o mundo, né? Ninguém mais fica descalço, assim. É difícil você criar uma narrativa e na saúde a gente tem essa oportunidade. Exato. É espetacular. Queria entrar no ponto, Luiz, que você demonstra ter bastante agressividade, no bom sentido,
desde o começo da tua carreira. Sim. Então você vai na contramão, evidente. Então você é um jovem saindo do serviço público numa época em que serviço público era o santo graal da Exato. realização profissional. Então não era muito compreensível por que esse rapaz está saindo de um estatal. Né? E a gente sabe que o que move as pessoas é visão, é sonho. Né? O que tinha no seu coração, no teu começo de carreira, o que estava lá já elaborado ou não tão elaborado ainda, de visão de futuro, de sonho, de onde você queria chegar? Eu sempre fui muito ambicioso, no bom tom da palavra. Eu sempre quis ser relevante. E no setor público, por muitas vezes, você não consegue imprimir a velocidade de mudança que eu gostaria das coisas que eu tocava. Por uma série de questões. Né? Acho que o setor público, e agradeço muito esse período, foi de muito aprendizado. Mas eu precisava de combustão, eu precisava de abrir asas naquele momento. Então, eu já estava na maior empresa de metroferroviária do Brasil. O metrô de São Paulo é um grande exemplo para outros sistemas metroferroviários no Brasil. Essa mudança, ela me proporcionou essa nova releitura, esse novo mundo que se abriu diante dos meus olhos, e com a possibilidade, e aí muitas vezes me perguntam, por que Deloitte? Por que você é tão apaixonado pela Deloitte, cara? E eu tenho um emaranhado de coisas, de porquês, de respostas. Mas trabalhar com pessoas inteligentes, mais inteligentes que eu, que vão me puxar, que vão estar constantemente me exercitando, me puxando para cima, elevando a barra, isso era e é hoje ainda uma grande combustão para mim. Estar numa empresa que me possibilita estar com grandes líderes. E hoje, graças a Deus, eu construí um relacionamento que, se eu olhar meu celular, eu tenho uma série de contatos e relacionamento com níveis muito interessantes de organizações de saúde. E eu não estou falando só de pessoas do alto escalão, mas pessoas super relevantes no que elas fazem. Estar nesse ambiente que me propicia essas conexões era também algo que eu buscava e que provavelmente no setor público era muito mais limitado. Estar numa empresa de transformação e que propicia, estimula a transformação dos seus clientes é estar perto das grandes empresas de tecnologia, é estar perto de empresas como Google, NVIDIA, AWS, Oracle, SAP, ServiceNow, Salesforce. Estar nesse mundo onde as coisas novas estão acontecendo, falando de inovação com frequência. Então, foram elementos que só reforçaram aquilo que eu sempre tinha dentro de mim. E que essa mudança fez eu conseguir isso. E aí, junta todos esses elementos com o propósito que você citou, o casamento perfeito. E é por isso que eu acordo excitado todos os dias para fazer o que eu faço. Sensacional. E dá para sentir essa tua paixão, a tua energia olhando para você. É pulsante. Isso, exatamente. E aí minha pergunta, nós estamos num país subdesenvolvido, o Brasil é o país das pequenas, médias empresas, lógico que há muito orgulho nisso, mas também há muita reflexão, Exato. Muita atenção que nós líderes temos que dar para um país que precisa de velocidade de desenvolvimento, mas um país que para esse tema é morno, é pouco consciente, não é comum que a gente fale com alguém com essa energia, com essa atração, com essa vontade de fazer acontecer, de estar com alguém mais inteligente, de estar aprendendo a todo momento, de estar ensinando. Isso não é muito comum. Como é que você lida com isso no teu ambiente de educação, ambiente profissional, com os relacionamentos, fora aqueles que te acompanham nesse perfil, né? Você tem líderes que também são impulsionados por isso. Mas no N2, no N3, na operação, não é muito comum. Não. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha também para ser o exemplo, para estimular, para levar esse pulso para os seus liderados? Michael, você falou uma palavra agora que eu li essa semana, eu estava almoçando com um grande executivo e era um japonês, aí naquela biscoitinho da sorte saiu essa frase: palavras comovem,
exemplos inspiram. Eu acho que o que a gente está faltando nas carreiras, nas pessoas, nos executivos, nos gestores, não só de saúde, todas as indústrias, é entender que a gente precisa fazer mais, a gente precisa estar mais engajado, mais de corpo e alma. Sabe aquele vestir a camisa que a gente sempre ouviu? E quando você fala para as pessoas, e eu entrevisto e contrato muitas pessoas entram, saem, né, tem os seus ciclos dentro da nossa empresa, o que eu mais busco hoje não são mais hard skills, não são mais, eu estudei nessa ou nessa escola, eu tenho esse ou essa pós-graduação. Eu busco essa energia, eu busco esse olhar. Porque hoje, para mim, conhecendo um pouco do que eu venho observando, a grande habilidade está nessa articulação. Está em você entender que você não vai ter todas as respostas, mas você precisa saber quem tem. E saber ser articulado a tal ponto de chegar em quem tem. Né? Recentemente eu vi uma parábola, não sei exatamente, mas foi muito interessante, de um profissional que já estava há um longo tempo na empresa, não era promovido. Um profissional chegou e em um mês já foi promovido. E ele ficou indignado. Chegou no chefe. Por que tal pessoa que acabou de chegar foi promovido e eu não? Que estou aqui há longo tempo, tenho uma lealdade com a empresa. O chefe, então, na ocasião, falou assim, tá bom, faz o seguinte, desce aqui, me busca isso lá embaixo na lojinha tal. Ele foi, voltou e falou, e aí? Então, o rapaz falou que não tem, acabou. Ele, tá bom. Liga pro o que foi promovido, traz ele aqui. Aí o rapaz chegou e ele ficou assistindo. O rapaz chegou e falou assim, vai lá pra mim, lá embaixo, busca isso. E o rapaz voltou. E o outro assistindo. Ele falou assim, e aí? Ele falou, então, realmente acabou, mas eu já peguei o contato. Ele vai enviar uma mensagem para mim. De qualquer forma, eu já entendi, mapeei aqui na cidade, tem outros, se você não fizer sentido só esse tipo, tem outros similares que podem cobrir nesse espaço de tempo que chega esse produto 1. Aí ele falou, obrigado, pode sair. Aí ele olhou para o anterior e falou assim, você viu por que ele foi promovido? Eu acho que isso, Maicon, falta, e falta muito. Falta esse desejo da solução. Proatividade, um compromisso com o resultado. As pessoas ainda continuam pensando, talvez a palavra pode soar mal, das 8 às 5, cai a caneta. Não estão comprometidas com o resultado. E eu hoje, quando eu busco alguém que quer trabalhar na Deloitte, eu busco esse sangue nos olhos, esse olhar de que eu não tenho as respostas e eu não quero que você tenha as respostas. Eu não precisa disso. Mas você tem que saber buscar essas respostas, de um jeito ou de outro. Uma pergunta, Luiz. Como que você, no processo de seleção, você consegue identificar isso? Porque isso é altamente feeling, intuição. Óbvio que tem testes comportamentais que ajudam muito, né? Sim. Mas como a nossa audiência, por exemplo, pode achar essas pessoas que são raras, né? Eu não diria raro, mas são uma minoria. Né? Exato. Uma minoria que é proativo, que tem compromisso com o resultado, né? Que realmente vai... Tem um exemplo excelente, né, dos 7 hábitos, né? Que o Stephen Covey, ele tinha que chegar no aeroporto, e aí ficou parado no congestionamento, mas tinha um horário lá para chegar e pegar o voo, e ia perder o voo, e tinha que chegar lá. E aí o taxista ficou lá preso no estacionamento. O Stephen Covey falou pro taxista, segura aí que eu vou lá organizar o trânsito. Aí o cara falou, não é possível que você vai sair você vai fazer isso. Isso não é agente de trânsito. Falei, cara, eu tenho que chegar no aeroporto. O Stephen Covey foi lá, isso era real. O cara foi lá e resolveu lá o congestionamento, passou o táxi dele e foi embora. E chegou e pegou o voo. Então isso, para mim, é um dos grandes exemplos de proatividade genuína, que de fato falta. Exato. Realmente, porque é uma pessoa que você precisa mandar ela fazer cada coisa. E quando não consegue fazer para ali, ela não dá uma outra solução, realmente ela tem muito menos valor. Exato. Numa economia que é cada vez menos dependente de hard skills, de habilidades técnicas e mais de soft skills. Né? E muito provavelmente pode ter uma série de cursos, ela tem muito bem formada, mas é a postura. Eu costumo dizer para minha equipe que
errar faz parte. E eu tolero muitos erros e a gente está em constante aprendizado. Mas erro postural, para mim, não passa. Então, eu ensino quantas vezes, mas não erre na postura. E esse tipo de profissional, é essa postura, é esse engajado, é esse comprometido, é esse olhar além do alcance que a gente busca. Como a gente faz isso? Acho que ao longo do tempo a gente foi adquirindo técnicas naturais dentro da empresa para poder conseguir capturar isso. Mas você consegue ver isso muito com a experiência, o que o cara fez de diferente. Buscar entender que situações ele passou e qual foi o papel dele naquela situação. É muito comum, nas nossas dinâmicas, a gente colocar situações para testar esse tipo de habilidade, inteligência emocional, inteligência política. Eu, há pouco, hoje mesmo, estou num projeto que é extremamente político. Ele tem um quê técnico, mas o projeto exige uma orquestração política importante. Então, muitas vezes, o técnico ele não vai conseguir entregar um projeto como esse, porque ele vai precisar de habilidade de articular, de juntar pessoas, de entender que são, muitas vezes, desafios e objetivos distintos entre as pessoas que você está conversando. Mapear e entender como que você vai ajustando isso. Então, eu acho que hoje é a riqueza, não à toa não temos tantos presidentes, alguns conseguem enxergar esse tipo de situação, e mapear exatamente esses profissionais, eu acho que é o grande sonho de consumo de toda a instituição. Porque o que fazem as organizações são as pessoas. E você ter boas pessoas, melhores que você, é o que vai fazer você dar saltos de produtividade, não tenha dúvida. Luiz, você está falando de produtividade, a Fundação Dom Cabral, a qual você leciona, soltou no ano passado, emitiu um relatório sobre a produtividade das médias empresas no Brasil, e nós temos um cenário bastante complexo, né? De baixíssima produtividade, o custo nosso operacional muito elevado, e você é sócio de uma consultoria que é líder global, né? Uma das principais consultorias do mundo, que solucionam aspectos como produtividade. Correto. Como é que você enxerga esse cenário no Brasil, especificamente na saúde, que nós temos um problema no nosso entendimento aqui bastante grave, principalmente pós-pandemia? Como que vocês enxergam esse problema e quais são os pilares de atuação para que isso possa ser solucionado ou melhorar essa performance ao longo dos próximos anos? Essa é uma grande pergunta, Marco. Tive com uma grande organização de saúde ontem falando sobre essa temática. E a solução que nós estamos montando lá é a Torre de Produtividade, esse é o nome. O que essa torre pretende fazer é justamente colocar as pessoas e os ativos nos melhores lugares. É o que a gente chama de eficiência dos ativos. Como trabalhar melhor o que você tem. Em um mercado de saúde com margens apertadas, com caixa extremamente desafiador, porque hoje o maior problema da saúde é caixa. Muitas endividadas, muitas, inclusive com taxa de Selic alto, pressionada mês a mês com essa questão. Então, você tem que olhar para dentro e começar a extrair melhor das pessoas, dos ativos que você possui. E aí passa a entender se você, no tempo, você não foi conseguindo entregar, colocando mais. Tipo, ó, você tem duas pessoas. Uma está entregando 50%. Então, na verdade, você tem uma vez e meia. Uma pessoa e meia. Aí você contrata uma outra pessoa que entrega meio. Então você entregou, mas você entregou com 3 o que 2 fariam. No tempo, isso criou um superdimensionamento em áreas extremamente manualizadas, extremamente pessoa dependente, onde o processo, o fluxo está na cabeça das pessoas e não na organização como um todo. Então é muito comum. E aí eu acho que a grande saída é como é que a gente revisita todo esse fluxo. Acho que a tecnologia tem um papel fundamental nesse ganho de produtividade. Acho que não faz mais sentido pessoas trabalharem em questões repetitivas, manuais, que se perdem, que não têm valor agregado. Então um dos meus papéis, e eu estava com um cliente hoje cedo discutindo isso, é como automatizar processos. Como trazer a tecnologia a favor do resultado de valor daquela área.
qual o papel dela na organização, na cadeia, e como é que a tecnologia trabalhando conjuntamente. Muitas pessoas me perguntam, pô, Joaquim, mas a tecnologia, a inovação vai fazer perder empregos, não é? E vai. Sempre foi assim. Mas na história foi assim. Quando entrou a eletricidade foi assim, quando entrou a computação foi assim. Nós só estamos vivendo uma nova era de inteligência artificial, generativa. Isso vai fazer com que alguns empregos percam o sentido. Só que naturalmente outros começam a aparecer. Na minha formação, lá em 2000, quando eu defini pela engenharia, não tinha gerente de tráfego, mídia, influencer. Não existiam essas opções. Você vê que alguns ficaram para trás, outros criaram. Então a adaptabilidade, então além dessa questão da busca por eficiência, produtividade, fazer mais com menos, usar a tecnologia a favor, ela também exige e vai exigir de que aquilo que eu fazia no passado, talvez eu não faça mais. Uma coisa que a gente tem discutido é, será que os robôs não vão coletar sangue daqui a algum tempo? Esse papel, que é um papel importante de enfermeiras, técnicos, enfermeiros, será que não vai ser um robô que vai coletar o meu sangue, que vai olhar uma lupa, vai identificar a minha veia, e vai fazer melhor que o enfermeiro? Então o papel do enfermeiro passa a ser outro. O papel do técnico passa a ser outro. O médico. Você vai num médico hoje, o que tem entre você e o médico? Uma mesa como essa. Por que existe uma mesa? Porque nessa mesa existe um computador. E é nesse computador que o médico passa 60% do tempo digitando e não olhando para o paciente. Só que já existem tecnologias que traduzem o que nós estamos falando, ele já compila isso, já organiza esses dados, já são possíveis de você preencher o prontuário só conversando. O que vai permitir o médico no futuro, e eu estou falando de 2030, não estou falando de algo muito longo, não. O médico vai ser muito mais um coach, ele vai ser um mentor, ele vai estimular a saúde. Ele vai estar menos na burocracia, deixar a tecnologia fazer isso. Então é um reposicionamento de papéis, Maicon, que a gente se perdeu. A gente virou robôs. A gente começou a olhar e-mail, joga isso aqui para a planilha. Essa planilha joga para o SAP. Isso não agrega valor. Deixa um robô fazer isso. Vamos fazer o que importa. E o que importa hoje é engajar um paciente, é ajudá-lo na orquestração, é trabalhar as questões mentais. Então, eu acho que esse ganho de produtividade vem muito com a tecnologia, mas vem com uma capacitação das pessoas também no uso das tecnologias e desse novo mundo. Sensacional tua leitura, construção de raciocínio, excelente. Eu quero explorar um ponto, Joaquim, que talvez a resposta não seja tão simples. Você trabalha com alta liderança da saúde, né, junto com a Deloitte, os grandes projetos de inovação em que vocês embarcam nas empresas. Como que está, você falou de adaptabilidade, como que está a adaptabilidade, ou essa mentalidade dos nossos líderes? Porque esse é um grande desafio, porque no fim do dia, a grande diferença vai partir de uma forte liderança capaz. Exato. E o que eu percebo na saúde é uma fragilidade enorme nisso. Se você fizer uma pergunta, qual a doença que, se você tivesse, ou um parente próximo tivesse, você deixaria o Brasil para se tratar? Faça essa pergunta. Vai ter um grande silêncio. Por que existe o silêncio, Maicon? Porque hoje o Brasil tem boa assistência. Você não precisa sair do Brasil para se tratar. Nós temos bons médicos, temos boas instituições. Pode não ter numa cidade, tem na outra, pode não ter no estado, tem no outro, mas o Brasil tem. Qual o nosso problema então? Ele mora em sempre duas grandes avenidas: gestão e tecnologia. E quando a gente fala de gestão, a gente fala de preparar esses líderes para essa gestão. Somos uma terra de médicos e profissionais técnicos que precisam agora se adaptar e se capacitarem na liderança de pessoas e de organizações que precisam ter essa visão de governança, de gestão, de práticas. E é como eu disse, palavras comovem, exemplos inspiram. Os líderes precisam entender que não é exercer a sua liderança por hierarquia, é por exemplo. Então, essa é uma prática que eu acho que a saúde ainda tem que caminhar bastante.
E para os líderes de saúde, para os gestores, esse lifelong learning, esse constante aprendizado e entendendo que gerações novas estão aí. Sim. Baby boomers, X, Y, os milênios, Z, já estamos falando de alfa e beta. São gerações com pensamentos totalmente distintos. Quando eu tinha 18 anos, eu estava na frente da autoescola para tirar carta. Hoje os jovens não querem nem ter carta, quiçá um carro. A máxima que tinha no passado, que a General Motors cravou o seu negócio, que era todo mundo quer ter o seu próprio carro, já não é mais uma verdade. Hoje os jovens não fazem questão de ter carro, nem carta. Agora, eles não abrem mão de um aplicativo, de um cartão de crédito no seu celular para pedir um carro para ir onde querem. As gerações mudaram, as expectativas mudaram. E por isso organizações estão ficando pelo caminho, cada vez mais. Porque elas não estão conseguindo se adaptar. Só que organizações são pessoas. Então as pessoas não estão conseguindo se adaptar. As lideranças têm que ter esse mindset que o mundo está girando. E uma coisa, Marco, para fechar essa minha fala, e eu tenho desafiado não só a Deloitte, mas em conversa com outros, a gente é craque enquanto organização a pegar o que a gente acha que o nosso cliente quer, da nossa prateleira e tentar empurrar. A gente acha que ele quer isso, a gente pega uma competência, um produto, um serviço nosso e quer, olha, isso é para você. A gente mal está perguntando ou está entendendo o que qual é a necessidade dele. Recentemente na Deloitte me perguntaram quais os desafios da indústria de saúde. Eu falei, essa pergunta é muito ampla. Os desafios das farmacêuticas nacionais são totalmente diferentes das empresas de medicina diagnóstica, que são totalmente diferentes das empresas de home care, que são diferentes dos planos de saúde. Entender a saúde, entender os seus desafios e o que são essas novas expectativas, parte de um primeiro momento você clusterizar. Você precisa segmentar para entender. Não dá para colocar todo mundo. São desafios distintos, são momentos distintos. Então é preciso fazer uma segmentação e aí sim entender o que naquele segmento está importante hoje e não empurrar. Então é um pensamento menos inside out e mais outside in. A gente precisa entender o que o nosso cliente quer, o que o paciente deseja, o que o paciente precisa para traduzir e endereçar em soluções que efetivamente endereçam essa questão. A gente tem que se apaixonar um pouco mais pelo problema do cliente do que pela nossa solução, né? Fantástico, Joaquim, fantástico. E Rômulo, essa exposição tão bem estruturada do Joaquim e também afirmando, e nós estamos falando aqui com uma autoridade, né, que atua com líderes globais e trazendo uma afirmação da falta de preparação, adaptabilidade, que nós temos de fato um gap na liderança, isso sem dúvida que é um ponto de atenção, né? E Audazes, isso me alegra no aspecto que nós temos esse espaço aqui, né? O Audazes ele foi construído para isso, né? Para criar provocações, tirar da zona de conforto, mexer com status quo, lógico, ampliar a consciência dos líderes, daqueles que estão empreendendo, mas não só ampliar a consciência e provocar, mas trazer insumos, informação para que eles possam, os empreendedores, líderes, para que você possa saber quais os próximos passos para avançar. E eu quero já te passar a palavra, mas emendar essa construção de raciocínio, Joaquim, num primeiro passo. Você, com a tua experiência, imagine que você está falando com um filho que está iniciando a liderança, com um novo empreendedor, com um novo executivo, quem está assumindo a cadeira, e você tem que dar a primeira instrução. Qual que seria assim, o primeiro passo para que a gente possa mudar esse cenário de uma liderança que ela não está com um nível de maturidade adequado para o momento que a gente vive? Eu diria para quem está iniciando, você vai passar por 2 momentos. Primeiro momento, transpiração. Vai exigir de você transpiração. Constante estudo, dedicação, garra, empenho. É realmente fechar os olhos, focar e fazer o que precisa ser feito. Ponto. Transpirar. Em um determinado momento, e aí para os líderes, passa a ser inspirar. Então a transpiração vira inspiração. Você já não vai conseguir ganhar a escala necessária sozinho. E aí a sua postura e o seu exemplo de liderança
vão guiar outras pessoas dentro daquilo que você tem buscado. Sensacional. Então, dentro da Deloitte, eu costumo dizer que até sênior, que a gente tem uma pirâmide que a gente começa como analista, depois vai para consultor, depois vai para sênior. Até consultor, transpiração. É isso que eu vou exigir de você. Se você quer ter um lugar ao sol, vai exigir transpiração. E transpiração não é braçal. É estudar, é estar em constante movimento. A partir de um momento não é mais solo. Aí é em equipe, aí é inspirando. E eu acho esse o segundo. E vou fechar com uma fala, Michael, que foi interessante. Eu tenho um primo muito querido, jovem, e que constantemente me pergunta sobre questões da carreira, que eu posso ajudá-lo no seu caminho. E recentemente, num encontro familiar, ele me falou assim, Joaquim, eu tô com esse desafio no meu trabalho. Aí ele começou a falar, eu parei, e ele trabalha numa grande empresa brasileira, eu parei ele e falei assim, qual foi o resultado da sua última empresa no último trimestre? Ele olhou para mim, mas foi uma pergunta muito fora do padrão para ele. Ele olhou e falou, não sei. Eu falei assim, você trabalha numa organização, você precisa entender o todo. Você está com um olhar muito microcosmo da sua área, e a área dele era manutenção, engenharia. Você precisa estudar. Aí eu, do lado dele, eu abri o site da empresa dele, entrei lá num ponto chamado relatório com investidores, baixei o relatório de investidores do último trimestre, falei, isso aqui você tem que estudar. Você precisa saber para quem você trabalha. Você precisa saber os objetivos e os desafios da sua empresa, não na sua área, mas no todo. Então, o que eu recomendaria para o mais jovem, para as novas lideranças, muitas vezes a gente se fecha dentro da nossa área, dentro dos desafios do dia a dia, do incêndio do dia a dia, e esquece de ver de helicóptero todo. Não perca essa visão. E quando tiver a oportunidade, ao entender esse todo, mostre para a organização e para os seus líderes que você tem essa visão além do alcance. Isso vai diferenciar os homens dos meninos. E quando eu falei isso, ele falou assim, cara, é impressionante o que você me falou. Eu falei, por quê? Ele falou, porque um grande líder da empresa, esses dias, conversando comigo, falou algo nessa linha. Aí eu falei, tá vendo? Não tem fórmula, não é foguete. Mas você precisa entender o seu negócio. Aonde você trabalha, e precisa entender o seu cliente. Se você tiver isso, você vai prosperar. A sua carreira é questão de tempo. Agora, se você se fechar nos desafios do microcosmo da sua área de atuação somente, você vai ficar lá eternamente. Então, acho que para os empreendedores é esse olhar mais ampliado, e para as carreiras é entender que você precisa ver mais além do alcance do que normalmente a gente enxerga. Isso também não deixa de ser senso de dono também, né? Exato. Porque o dono está preocupado com o negócio macro. É isso aí. É ser um empreendedor independente se você é CLT. Exato. É isso aí. Exato. A gente não deixa de ser empreendedor no sonho de outros, né? Deixa de ser empreendedor na própria carreira, né? Todo mundo é empreendedor e toma risco também, né? A empresa é um modelo de negócio... Ou pelo menos tem que tomar, né? Tem que tomar. Tem que ter o mínimo de apetite para poder arriscar, avançar, competir, entender as suas habilidades, onde eu sou mais competitivo. Eu lembro da frase do Jack Welch, se você não tem condições de competir, não entre na competição. Então, minimamente o que nós estamos ouvindo aqui e aprendendo é que para competir é necessário estar preparado. É isso. Né? E isso está ao alcance de todos de alguma forma. É isso aí. Estar acordado também, né? Porque Sim. você vê muitas vezes as pessoas no setor ali, o indivíduo realmente não se conecta com o todo, com o mundo, né? Exato. E de fato aí cobra a empresa de que ele evolua. Não vai acontecer. Olha um lance engraçado que aconteceu ontem, no final do dia. Eu estava no escritório trabalhando, um profissional que me pediu para ser coach dele dentro da empresa, ele me passa, me enxerga e fala assim, posso te pagar um café? Aí eu estava com um tempinho até a próxima, eu falei, bora lá.
Falou, não, vamos descer lá na Copenhague, lá eu pago um cafezinho pra você, tá bom. E ele aproveitou desse momento para discutir a carreira dele. Ele falou, pô, desculpa, eu acabei tomando seu tempo. Eu falei, cara, a carreira é sua. O que você está fazendo, muitos não fazem. Nessa relação de mentor, ele fica aguardando o mentor marcar a agenda, o mentor puxar a conversa. Eu falei para ele, o que você fez de chegar aqui, gentil, da forma como você fez, mas posso te pagar um café? Não era, poderia pegar um café na máquina, a gente tem lá. Mas ele provocou a discussão comigo. Você vê que é diferente. Eu tenho vários outros que não são assim. Tem apetite, é muito fácil entender quem vai dar certo. É esse cara que nesse momento me fez essa interrupção e eu poderia falar, agora eu não consigo. Mas ele provocou em mim uma discussão que é a carreira dele. Então eu acho isso fundamental. E é esse pensamento que as pessoas precisam estar mais, os jovens precisam estar mais atentos a isso, porque a carreira são deles. Você vai se espelhando, eu tive vários mentores, várias pessoas que eu olhava e falei, poxa, esse profissional é um exemplo para mim. Talvez nisso demais, esse outro nesses outros aspectos. Eu sempre mirava em pessoas que eu tinha de admiração. No próprio setor de saúde tem vários profissionais que eu me inspiro. Mas a movimentação é minha, a perna é minha, o suor é meu. Então essa transpiração e essa inspiração é constante. E essa força de vontade precisa partir de nós mesmos. E Luiz, eu costumo também avaliar esse ponto também com os meus liderados, que é o seguinte, aquele funcionário que você precisa cobrar ele para reunir com você, geralmente não vai muito bem. Exato. Eu gosto de quem me cobra para reunir comigo. Por quê? Porque eu sei que a pessoa está colocando o ritmo no setor dela, ela está incomodada e ela quer sentar comigo para mostrar opções, para trazer caminhos, para compartilhar decisões, mas ela está colocando ritmo no setor dela. É isso. E inclusive está me acelerando. Agora, quem eu tenho que ir lá dar a corda toda semana, sabe, aquele bonequinho que você dá a corda e aí você tem que ir lá e dar a corda nele de novo. Cara, isso não serve mais. E é evidente que vão existir empresas que vão aceitar isso, que vão lidar com isso, mas certamente não serão as vencedoras. As empresas vencedoras realmente buscam pessoas que tenham tração própria, inspirado na frase do Deluc, que esteve aqui recentemente, né? Falou, a gente tem que ser a locomotiva. Realmente, nós somos a locomotiva, a gente puxa o trem, mas os vagões têm que ter propulsão também. É isso. Porque aí realmente a organização ela vai ágil, ela vai rápida, né? Lá na Deloitte, em um determinado estágio, quando você alça a última etapa da carreira, que é virar sócio da empresa, normalmente eles posicionam outros sócios para fazer essa avaliação e ajudar nesse business case de movimentação, né? E eu estou ajudando uma potencial sócia e nós tivemos uma discussão recente sobre alguns candidatos que nós estamos avaliando, né, diretores que poderiam virar sócio. E dentro do meu sounding, né, que eu fui conversar com pessoas que se relacionavam com essa diretora para entender se ela estava preparada, eu trouxe na reunião de compilação, né, dos resultados. Eu falei assim, nós estamos diante de uma pessoa e de uma profissional que as críticas que eu recebi é que as pessoas muitas vezes precisam segurá-la, que ela é um trator. E aí eu terminei falando assim para os meus outros sócios sobre essa candidata. Eu falei, eu sou pai de 2 filhos. E eu sempre falava com a minha esposa que eu prefiro segurar do que empurrar. Essa é uma potencial sócia que a gente vai precisar segurar. E tá tudo bem. Então, quando você falou, eu preciso segurar alguns e outros eu preciso empurrar. Cara, não. É melhor segurar do que empurrar. Então, acho que ter profissionais que às vezes se perdem nessa ânsia, é melhor você trabalhar esse profissional do que aquele que você precisa estar sempre dando corda, aquele que você precisa falar, vai, meu amigo, vamos. Não, isso aí realmente, em geral, o líder consegue influenciar pouco essa performance porque não tem um desejo interno, não tem uma visão, não tem um sonho comovente, ou isso realmente não consegue movimentar a pessoa. Né? É mais difícil. Eu queria me aprofundar aqui, na tua trajetória na Deloitte, você evidentemente não começou lá e não entrou como sócio líder de Life Science. Como é que foi tua trajetória? E eu queria te provocar no sentido de 2 trajetórias, né? A trajetória externa, ou seja, nas funções,
e a trajetória interna de preparação, de evolução pessoal, de ganho de confiança, de ganho de habilidades, de vivência. Como que foi essa trajetória até virar o sócio líder de healthcare? Cara, olhando para trás, Rômulo, eu vejo algumas decisões muito relevantes na minha carreira, muito relevantes. A mudança para a Deloitte foi uma delas. Aquela mudança de sair de uma estatal para ir para a Deloitte foi uma grande mudança. Dentro da Deloitte, quando eu entrei como consultor lá no começo da pirâmide. E aí, no dia a dia, nos projetos, nos anos, eu fui me aprimorando dentro daquele movimento de transpiração. Transpirei muito, batalhei muito e tentei fazer diferente. E nesse fazer diferente eu fui alçando novos voos, então de consultor, fui para sênior, de sênior para gerente, de gerente sênior, diretor. E aí chego ao o que a gente chama, né, o último estágio, que é sócio, e depois tem um subestágio ali que é o sócio com ações, eles chamam de sócio equity. Nessa trajetória, esse conhecimento técnico ele fez muito sentido para mim, ainda mais entendendo o setor de saúde. Eu precisava conhecer o setor para que eu pudesse ser relevante na hora que tivesse um presidente de uma grande instituição hospitalar na minha frente. Eu precisava entender coisas e conhecer coisas que fariam sentido para ele, senão ele não me ouviria. Então, eu sempre precisei buscar a mais do que essas pessoas estavam. Então, eu sou um consumidor nato de reports, de relatórios, de artigos, de publicações. Anteontem, de madrugada, a ANS solta o 4º trimestre do ano passado. Eu passei a madrugada estudando os números do 4º trimestre. Nessas últimas semanas estão saindo o relatório de investidores do 4º trimestre das principais organizações de saúde do Brasil. Redditor lançou recente, agora a Apivida soltou o seu. Eu também sou um consumidor voraz. Então, isso me fez, tecnicamente, me preparar para ser relevante em discussões com os meus clientes. Para eu poder mostrar para ele, falar, por que Deloitte, ele precisava entender primeiro por que Joaquim. Sensacional. E nesse porquê Joaquim, eu precisava tocar em coisas que ele não ouvia, que ele não enxergava, por estar no dia a dia. Comum. Exato, eu tinha que sair fora desse caminho. Então, tecnicamente, foi onde eu me abasteci, e aí esse lifelong learning é muito verdadeiro. Não é porque eu cheguei num estágio muito interessante de carreira que eu paro de estudar, porque senão eu me torno irrelevante em em pouquíssimo tempo. Então eu estou em constante movimento. Então esse é o primeiro aspecto. Sobre o aspecto pessoal, acho que, outro aspecto importante. Nessa minha trajetória, em um determinado ponto dela, para ser sócio líder de saúde, naturalmente me era exigido relacionamento. Eu precisava conhecer pessoas. E eu não venho de uma família de posses, de um nível social que já me colocava com essas pessoas no dia a dia. Eu não conhecia presidentes, não tinha acesso a isso. Minha família é muito simples, muito humilde. Como chegar, como estar nesse ambiente que não era um ambiente, um habitat natural meu? As aulas foi a forma como eu entendi fazer sentido dentro da minha carreira de, primeiro, tem um propósito. Com a aula eu consigo inspirar pessoas. Segundo, com a aula vai me fazer estar em constante movimento. Ela vai me obrigar a estar em constante aprendizado. Porque para eu dar aula, eu preciso estar up to date naquele assunto. E terceiro, dar aula me coloca diante de profissionais que estão procurando capacitação e que me dá um relacionamento muito ampliado. Então é com muita frequência que eu entro em reunião e falo, ô professor, porque eu já dou aula há 6, 7 anos. Então assim, hoje eu estou com líderes em muitos momentos do dia a dia da Deloitte, hoje mesmo numa abertura de um projeto com 3 alunos na mesma sala, hoje meus clientes.
Então, E é outro nível de autoridade. outro nível de autoridade. Então, você vê que são caminhos que eu fui construindo na minha carreira para os desafios que me eram apresentados. Poxa, você não vende você não conhece o fundador da Redditor, fundador da empresa Fleury, não era o meu métier. Agora eu posso chegar nessas pessoas de outras formas, eu posso ser relevante para essas pessoas de outras formas. Então, sobre a ótica profissional, foi isso que me guiou. Sobre a ótica pessoal, eu sou um cara muito família. E a minha base veio com a construção de uma grande mulher em casa. Então, você ter, e eu tive essa sorte, de ter uma pessoa do meu lado que me ajudasse nos momentos, que me segurasse nos momentos mais difíceis. Quantas e quantas noites eu passei em claro. Quantas e quantas viagens longe de amigos eu fiquei. E isso só aconteceu e eu consegui passar por esse momento mais turbulento de transpiração quando eu encontrei uma pessoa do meu lado que me ajudava. E a minha esposa foi a grande alavanca para mim disso. Vem meus filhos, vem a base e agora as minhas novas inspirações para dar o meu melhor, para ser o exemplo, para mostrar para eles que eu falo muito para minha filha, né, em comemorações, Dia da Mulher, nesses eventos eu faço questão, falando, nunca queira menos do que eu te proporciono, porque eu quero deixar a barra muito alta para ela escolher o homem certo no momento certo. Então, para mim, eu acho que, sob a ótica profissional, esse constante aprendizado e essa visão de que eu precisava ter caminhos como a aula para poder chegar em pessoas. Você achou um atalho? Eu achei um bom caminho, uma boa estratégia para me aproximar de novos líderes. E hoje, eu saindo daqui, hoje eu vou dar aula, hoje à noite, amanhã. Poxa, mas hoje é sexta-noite, tem muita gente nos bares, tem muitas pizzas acontecendo, você vai estar dando aula. Por quê? Se você hoje tem uma posição bacana, para que você está lá? Amanhã você vai passar das 8 às 5 dando aula de novo. Isso muito alinhado com a minha esposa, então essa parceria e também esse propósito que está por trás. Então, acho que são os valores que foram me guiando ao longo dessa minha carreira. Eu quero explorar esse ponto emocional contigo, Joaquim. Bora lá. Você, Romulo, lembrou muito bem citado aqui Stephen Covey, né, no 7 Hábitos, sinal que estou feliz que você está mergulhando nos 7 Hábitos. E ele fala que todos nós temos, me fez lembrar a tua fala, Joaquim, que todos nós somos dotados já, assim que chegamos ao mundo, de 4 dons, né? Corpo, mente, emoções e espírito. E dentro do teu contexto, você demonstra um equilíbrio, né, e uma integralidade de caráter, uma integralidade de vida naquilo que você se propõe a fazer, é admirável. E eu quero explorar um pouco a questão que você citou da família, né, porque na prática é um enorme desafio. E o que nós estamos assistindo são líderes que não estão atuando de forma integral porque não conseguem associar a família com o trabalho da forma adequada. Ou seja, quando a gente fala isso, nós estamos aqui pensando, e eu estou querendo explorar contigo a mesma transpiração de trabalho, de propósito, de carreira na família. Porque se eu penso em lifelong learning, se eu estou ativo, se eu estou aprendendo, se eu estou ensinando, como é que eu transpiro com a família? Eu faço o café da manhã, eu levo flores, eu levo para passear, levo para jantar. Tem que ter uma transpiração para que esse alicerce fique forte e consolidado. Eu queria te ouvir um pouco mais, entrando um pouco nessa tua intimidade, pedindo a tua permissão, mas para a gente ouvir um pouco sobre isso. Esse acho que é o grande desafio dos executivos hoje. Como equilibrar essa balança. Como equilibrar. E é um desafio meu ainda, eu constantemente falho dentro do que eu me proponho a fazer, mas estou em constante movimento. Uma coisa que eu estou tentando buscar isso é as telas. Para mim está claro que o meu papel, todos esses papéis que eu exerço no campo profissional, me tira tempo importante junto com a minha família. Então o tempo que me resta tem que ser de qualidade. Não é uma questão de quantidade, porque eu vou ter limitações nisso. Mas que eu faça e realmente torne esse momento.
Eu não passo, talvez, 4 horas com a minha filha como eu gostaria. Mas a 1 hora que eu passar, tem que ser de muito foco nela. Então, acho que o grande desafio, e aí, naturalmente, né, o dia a dia hoje te consome. Você tem e-mail da empresa no celular, você tem as redes sociais, as pessoas te perguntando, já o espaço de semana de trabalho já não é o mesmo. E começa a invadir uma coisa. Então, você vai ter que conseguir ter disciplina para isso. E o que eu tenho tentado é, com os meus filhos, cortei totalmente as telas, porque eu estava perdendo eles para eles mesmos. Uhum. Porque invariavelmente eu falava com a minha filha, ela nem olhava para mim porque estava olhando uma tela. Então eu e minha esposa fizemos um trabalho hercúleo aí nos últimos meses e conseguimos tirar. Não existe tela durante a semana e durante o fim de semana 1h30 no dia. Quer assistir 1h30 direto? Acabou o seu tempo. Quer picotar em 3 espaços de 30 minutos? Tá tudo bem, mas você tem 1h30. E só que isso não é só para os nossos filhos. Isso é para nós também. Porque constantemente eu me pego respondendo mensagens, respondendo clientes, respondendo parceiros que me acionam nesse momento. Então aí eu acho que é a disciplina nossa de entender que quando nós estivermos com eles, é para eles. E não é fácil. Não é fácil porque consome, a gente sabe que a gente sai na sexta-feira, já as pessoas pedindo desafios durante o fim de semana para você entregar na segunda-feira de manhã. E eu estou tentando, não é simples, não consegui ainda, mas me doutrinar determinadas questões. No jantar, celular afastado, crianças sem celular, momentos mais. Ontem mesmo, a minha filha gostou de pintar. Existe hoje um livrinho chamado Bob Goods, não sei se vocês já ouviram falar, que está meio que na moda. Eu fiz questão de... Como minha filha se apaixonou por pintura, e uns desenhos muito agradáveis de se pintar, eu comprei aquela canetinha com várias cores, acho que tem 200 cores, e com muita frequência eu me pego ela com um livrinho e eu com outro pintando. Quer dizer, é um momento que eu entendi que para ela é agradável, para mim é um momento com ela, e a gente pinta junto, faz coisas juntos. Então, mas é um desafio, Marcos. Não é simples, não. Sim, eu agradeço a disposição. E eu acho que a esposa teve um papel fundamental para me ajudar nisso, porque ela sabe que nesses momentos ausentes, ela acaba precisando dedicar um pouco mais, e acho que essa parceria também ela é fundamental para dar certo. A esposa é quem cobra, né? É mais quem cobra manda. isso, né? Agora, assim, o legal também é o exemplo, né? Quando você fala de exemplo, e esse exemplo de caráter, de trabalho, de entrega, ele está construindo um legado para a família, né? Então, a família também começa a ter uma compreensão maior do teu papel enquanto alguém que está produzindo, que está ajudando uma transformação de sociedade. Exato. Ainda que esse entendimento ele vá se consolidando mais adiante. Obrigado por ter me respondido aí, entrando um pouco no aspecto pessoal, e um beijo para sua família. Obrigado. Maravilha. E, Marco, a primeira venda que nós temos que fazer é para nossa família, né? É verdade. Vender o sonho para eles, verdade. principalmente a gente que tem negócios, empresas, cargos importantes, a gente tem que conseguir realmente vencer, fazer a família comprar o sonho e, portanto, também comprar o sacrifício de construir a jornada juntos, né? É muito bonito tudo isso. Tem toda razão. Luiz, queria aqui partir para uma discussão em relação ao cenário da saúde hoje e o que você vê de principais pontos, como você já deu a deixa de que a saúde é muito diferente, né? Eu perguntava a saúde, mas o nosso público é muito voltado para hospitais. Temos muitos diretores de hospital, muitos gerentes, muitos superintendentes de operadora, né? Quando você olha para esse mercado, plano de saúde, mercado hospitalar, qual você mapeia os principais desafios, oportunidades, e como que os nossos espectadores, aquele diretor de hospital que eventualmente está lá no Amazonas, está no Nordeste, está no Centro-Oeste, Sudeste, enfim, como que ele pode fazer diferença, ele ajustar as velas dele, do hospital dele, para esse vento de macroeconomia, de transformação na saúde, acabe ajudando ele a evoluir a organização. Legal. Vamos falar de hospitais, então. Vamos centrar nisso para trazer, inclusive, números na mesa. Quando a gente fala de hospitais no Brasil, a gente está falando de mais ou menos 6.500 hospitais.
2.000 privados dentro desse número. Esses 6.500 hospitais, na média, eles possuem 78 leitos. Então, a grande maioria dos hospitais brasileiros são de 78 leitos, considerados de pequeno e médio porte. Isso traz um desafio enorme de escala. Porque com 78 leitos, você precisa ser muito eficiente para poder ter um resultado. Porque é uma quantidade de leitos aquém do que o mercado normalmente considera ideal para a escala que um hospital precisa, que gira em torno de 150 leitos. Então, nós estamos falando de metade. Então, para o gestor, já fica o desafio, na média, estou falando na média, de, se um hospital na média é 78, como torná-lo eficiente diante de um mercado de grandes redes hospitalares e de uma pressão enorme de operadores. O momento atual, ele é crítico sobre a ótica de caixa. As instituições de saúde estão sofrendo com caixa, não é com EBITDA, não é com resultado econômico. As despesas financeiras, muitas vezes os endividamentos, com uma taxa alta, têm consumido boa parte desse recurso, fazendo com que instituições de saúde, em especial hospitais, fechem no negativo por muitos meses consecutivos. Como pagar essa conta? Como manter esse momento? Então, os líderes hoje, em especial de hospitais, eles precisam buscar sempre com muita frequência para dentro de si ganhos de eficiência. Redução de custo, automação, produtividade, usar mais o tomógrafo, usar melhor o agendamento cirúrgico. É com muita frequência que eu vou em instituições, por exemplo, de leitos pequenos e poucos, que você olha as salas vazias. Aí você fala, poxa, eu já sou pequeno, eu não estou conseguindo encher. Não, porque agendou e o cliente não veio. O nível de ociosidade, muitas vezes, dos serviços, em função, por exemplo, de um não comparecimento, exige dos novos líderes novos olhares para como é que eu otimizo esses ativos. Porque se eu já tenho uma limitação de leitos, eu preciso fazer mais com o mesmo. E mais com o mesmo é como é que eu agendo, como é que eu confirmo, como é que eu faço overbooking, por exemplo. São temáticas que os novos líderes precisam estar sempre atentos para poder fazer, porque hoje o mercado está cada vez mais pressionado. Durante a Covid, no momento principal e no primeiro ano, em 2020, houve um desaquecimento de serviço, porque muitas das cirurgias eletivas foram canceladas para esse paciente não chegou a suprir isso, e houve uma queda importante de receita, de ocupação de hospitais, e o custo aumentou muito, porque os custos dos insumos, equipamentos, também subiram à época. Isso fez pressionar muito o caixa dos hospitais. Muitos, inclusive, não sobreviveram a essa época. E pediram, inclusive, adiantamentos de plano de saúde. No momento seguinte, que volta o atendimento, as operadoras começam a sofrer. A sinistralidade, que é o indicador que mede o quanto do que ela ganha é consumido de assistência, sobe de maneira muito exacerbada, fazendo com que boa parte, mais de 40% dos planos de saúde, fechem negativo operacionalmente. Isso num contexto que houve uma redução do preço dos convênios de pessoa física, em 10%. Exato. Então, os planos de saúde pressionados com essas reduções, pressionados com o aumento do consumo, começaram a pressionar os hospitais. E dois movimentos foram muito claros. Revisão de margens, de taxas acordadas. Então, imagina você, hospital, já ter negociado com o plano querer renegociar, porque ele estava sofrendo, ele queria transferir para você. E o represamento de contas. Começa a ter um problema de pagamento. O prazo médio de recebimento dos hospitais, de pagamento das operadoras, começa a ser mais alongado, o que pressiona ainda mais o ciclo de caixa dos hospitais. Então vejam que os hospitais vêm passando nos últimos anos, em especial os independentes, uma pressão enorme, seja na Covid, pela não comparecimento de serviços, e quando volta o serviço, a operadora pressionando por caixa, revisando tabelas, diminuindo
acordos e também aumentando o prazo médio de pagamento. E aí muitos se endividam, um endividamento atrelado à Selic, que agora essa semana tivemos aí um aumento de 1 ponto percentual. Que na meio da pandemia chegou a 2, né? Exato. Então um gestor que pegou E uma olha dívida como longa tá. atrelada à Selic E agora? tomou um revés enorme. Imagina, custo dos insumos caro, precificados a dólar, enfim. Tudo isso tem pressionado muito o setor, os hospitais, que precisam voltar para ganhos de eficiência. Aí mora talvez as grandes saídas que eu tenho observado de hospitais, é olhar para dentro das suas operações, revisitar pessoas, produtividade, automatizar processos, revisar o uso de dados para poder antever determinadas situações. Então os hospitais passam a olhar para outros caminhos, novos modelos de remuneração, enfim, alguns outros aspectos. Então acho que para o gestor é um momento muito delicado. Os hospitais têm um custo fixo alto, né? O custo de pessoa é relevante no hospital, e a pressão das operadoras tem sido cada vez mais forte junto com as questões da inflação e dos custos financeiros. Joaquim, você já anteriormente citou sobre gestão, lógico, num contexto mais amplo, e tecnologia, né? Você reforça a gestão um pouco mais adiante e agora você discorre um tema de forma mais prática que leva para a gestão, quer dizer, olhando para fluxo de caixa. Né? Curto prazo. E curto prazo, acompanhando fluxo de caixa e movimentação de caixa em curto prazo numa dinâmica do negócio hospital que é bastante complexa, mexe com saúde, mexe com vidas, tem indicadores muito fortes na operação. E você dá algumas sugestões aí ao fim do teu comentário, mas eu gostaria de pontuar. O que você sugere, o que você orienta, somente para o médio empresário ou para aquele que está aí empreendendo? O que ele pode, qual que é o ponto de alerta para que ele observe na gestão? Ok, fluxo de caixa, e aí ele precisa de uma solução. Né? Qual que é o ponto de alerta? Como consultoria também. Sim. Como é que vocês orientam o empresário? Uma coisa que eu tenho falado muito é que eu vejo muitos gestores e muitos líderes buscando na inovação e na transformação algo mais longevo, algo mais a longo prazo. E não muito tempo eu vi um termo que me faz muito sentido para o novo gestor, que é um termo chamado 555. Constantemente a gente se vê olhando para 5 anos, planejamentos estratégicos em 5 anos, o que o mundo está acontecendo em 5 anos. Mas diante dos desafios escola do tradicional, curto médio, né? Exato. Então, diante do contexto atual, pensar mais 555. E o que é o 555? Isso é curioso, hein? Porque É. eu não sei, eu não tinha ouvido, eu não ouvi essa terminologia. Eu vi de uma líder global nossa. Parece. Eu ouvi de uma líder global e para mim fez muito sentido. Comece a pensar o que você precisa fazer em 5 dias, 5 semanas, 5 meses. Pare de só olhar para 5 anos, que é o quarto 5. Pensando no horizonte, então, dos desafios atuais do setor de prestação de serviços, caixa um deles, é o que eu preciso fazer sobre esse desafio. Né? E esse desafio passa por você, primeiro, capacitar e delegar para os seus liderados esse pertencimento de que precisa ser observado e ser buscada a produtividade. Precisamos fazer mais com menos, precisamos ser mais eficientes. O mercado não tem mais margem de manobra. As margens estão cada vez mais apertadas. Né? Você vê grandes instituições, mesmo grandes corporações, vendendo grandes ativos, porque voltaram a focar naquilo que precisa ser focado. Doutor Consulta vendeu a sua operadora de saúde Cuidar-me para voltar para a atenção primária. Redditor, focado na expansão dos seus hospitais, na integração dos seus serviços, vendeu o serviço de consultoria. A Pivida, nos desafios de integração com o Grupo Notre Dame Intermédica, vendeu algumas unidades de negócio como a Meida Health.
Então veja que as instituições, em um momento de caixa, no momento mais apertado de margens, começam a olhar para onde exatamente elas precisam focar e trabalhar muito eficiência ali. Porque a gente se perdeu. Acho que a saúde nos últimos anos abriu demais, comprou demais. Então o movimento de M&A em saúde foi amplo até 2021. Teve uma euforia. Uma euforia. Juro baixo, juro negativo. Né? E outra, um hospital, por exemplo, ele era valorado 6, 7, 8 múltiplos de EBITDA. Quer dizer, você comprava um hospital por 6 a 8 vezes o resultado operacional anual dele. Nós chegamos a ter deals de mais de 25 múltiplos. Quando alguém, nessa corrida desenfreada, compra alguém por mais de 25 resultados anuais, essa conta chegou. E essa integração, porque num processo de M&A não pode ser 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 tem que ser 3, tem que ser 4, tem que ter ganho de sinergia. Sim. As empresas foram comprando e não integrando as suas operações. Se perderam nesse processo. Então, para o gestor hoje, para você que está nos ouvindo, como é que você olha para a sua operação? Por menor que seja, ou por uma grande corporação, como você otimiza isso? Como você trabalha as suas lideranças para ter esse olhar mais empreendedor? Como é que você trabalha esse ganho de eficiência? Como é que você trabalha novas linhas de receita? Muitas vezes o mercado seu já está... você vê o exemplo da Raia Drogasil, a RD Saúde, é muito mais do que as 3.000 farmácias. Já se fala em vacinas, já se fala em exames clínicos, já se fala em telesaúde dentro das farmácias. Uhum. Quem, algum tempo atrás, imaginaria isso? Que a gente poderia ter esse tipo de situação. Então, as instituições começam a olhar outros mercados, outras ofertas, outros modelos, e olhando para dentro de si nessa eficiência. Ampliar o mix de receita, né? É o que você está dizendo sem muito bem. Sem se perder nessa compra desenfreada, sem a integração necessária. A gente também viu isso. E aí eu quero fazer mais uma observação em relação ao foco. Né? Você falou no foco e tem uma máxima, né, que diz que a gente tem que dar foco naquilo que nós somos melhores, mais fortes. Também serve para o negócio. Serve. Como que a governança tem atuado para apoiar esse ambiente, esses desafios? No teu entendimento, sim, ou na tua análise, avaliação, experiência, a governança também precisa de uma atualização, de uma dinâmica melhor, de mais preparo para essa dinâmica de mercado? Eu acho que o papel da governança, ela precisa estar sempre com 2 olhares. Talvez um olhar mais avançado, pensando na perenidade, em novos saltos, novos horizontes, e um olhar mais de curto, médio prazo, mais o 5-5-5, trabalhando o ganho de eficiência, trabalhando o resultado das operações. Perfeito. Eu vi muito busca por receita. O crescimento por crescimento. Empresas cresceram na ânsia de melhorar o primeiro número do DRE, esqueceram dos demais. Esqueceram da margem. Na ânsia de crescer e expandir os seus negócios, cresce e morre pelo próprio crescimento. Porque começaram a não ter resultado lá embaixo e se endividaram, dívida em cima de dívida, fica insustentável. Desemboca no problema que você falou, de caixa e tudo. Exato. E aí, em algum momento, ele não tem mais fôlego financeiro, já está até as tampas, vira alvo fácil de organizações mais organizadas e que enxergam aquele negócio e falam, não, eu compro você, mas compra na baixa. Então, esse crescimento desenfreado, sem bom planejamento, ele levou muitas instituições hoje a problemas graves de caixa, porque só pensou na primeira linha, não importava o custo que estava por trás disso. Né? E quando a gente fala de saúde, não perdendo a deixa, a gente fala muito de que, do jeito que está, se o Brasil já tem problemas graves de atendimento do setor, sendo jovem como e o Brasil é um país relativamente jovem, o que vai acontecer com o Brasil a passos largos na taxa de envelhecimento? A expectativa de vida do Brasil deve subir rapidamente. Nós estamos ficando mais velhos. Existe um
um pesquisador, chama Sergei Young, que ele fala que a pessoa que vai viver 200 anos já nasceu, já está entre nós. Imagine pensar que tem alguém que vai viver 200 anos já aqui. Muda tudo. Muda a lógica da saúde, muda a lógica previdenciária, muda a lógica de carreira, muda tudo. Como trabalhar essas questões? Como trabalhar essa longevidade? Como trabalhar os desafios do envelhecimento? Que isso vai pressionar mais custos. Então a gente vai precisar olhar mais para a saúde. Menos controlar a doença. Como promover mais a saúde. Como ajudar as pessoas a não ficarem mais diabéticas do que tratar o diabético. Então os prestadores de serviço, hoje eles ainda ganham muito pela doença. O mercado se movimenta pela doença. A gente vai precisar mudar esse mindset num curto espaço de tempo, porque esse movimento está ficando caro para as pessoas, está ficando caro para as instituições, não está fechando mais a conta. Só que não dá para não ter saúde. A gente vai ter que se encontrar. E aí, o que eu venho observando é que a gente vai precisar falar cada vez mais dessa tal promoção, cada vez mais de well-being, cada vez mais de questões de saúde e menos de doença. Excepcional. Luiz, para aqui caminhando para o nosso encerramento, papo incrível, né, um privilégio realmente ter você aqui conosco. Queria fazer uma pergunta bem reflexiva, né? Quando você olha para trás, você é um cara que ainda tem muitos anos pela frente, muita coisa para realizar, mas já construiu também uma carreira brilhante até o momento. Quando você olha para trás, o que você colocaria como os maiores acertos? Poxa, isso aqui eu acertei demais, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. E quais você indica assim, que teriam sido seus grandes erros? Poxa, isso aqui quase que eu coloco tudo a perder por conta desse erro. Eu ouvi recentemente uma frase de um grande executivo americano que faz muito sentido na minha carreira. E ele falava assim, ó, se você tem entre 20 e 30 anos, teste, erre. Não fique parado. Você tem a chancela do erro. Pode errar. Tenta uma coisa, não deu certo, vai para outra, dos 20 aos 30. Aos 30, aos 40, dos 30 aos 40, identifique o que você é bom. Já não dá mais para errar. Você já testou as coisas. Dos 30 aos 40, identifique o que você faz muito bem. Dos 40 aos 50, ganhe dinheiro com o que você faz bem. Então você testou, você identificou, agora está na hora de você fazer dinheiro com isso. E depois, naturalmente, a partir dos 50, vá desacelerando, mas num patamar adequado. Quando eu olho para a minha história e olhando essa frase, a mudança que eu fiz aos 27 anos, saindo de uma empresa estatal e indo para uma empresa que nem conhecia o nome, foi uma mudança que muitos me criticaram à época. Muitos não entenderam esse movimento. Eu mesmo tinha muitas dúvidas. Mas por feeling, por talvez uma autoconfiança, eu falei, vou nisso. Foi um desses dos 20 aos 30. Eu arrisquei. E eu sei que eu consegui fazer isso porque eu não tinha um peso. Não que uma família seja um peso, mas é muito mais difícil você tomar uma decisão como essa, de começar do zero, de reduzir salário, porque foi isso que aconteceu, com uma família, com um custo mensal mais alto. Eu sei que é mais difícil. Mas eu arrisquei. Então, olhando para trás, foi um momento de talvez o maior acerto que eu fiz. Foi essa passagem onde eu fiz o que não era trivial. E olhando essa frase desse executivo, fez muito sentido. Dos 30 aos 40, eu identifiquei que o meu norte era a saúde. Nesse caminhar, que eu passei por áreas, identifiquei, me fortaleci, busquei conhecimento para que eu pudesse ser realmente relevante nisso. E a partir dali as coisas começaram a fluir. Então eu acho que os meus grandes acertos, e eu falo isso não é só aqui no podcast, mas em vários momentos, inclusive com amigos. A minha mudança de carreira
a partir disso, conhecer uma pessoa que me fez essa propulsão, e eu acho que eu tive grandes mentores e escolas que me deram esse novo olhar sobre a ótica do aprendizado. Então, quando você passa por um IBMEC, depois INSPER, quando você passa por uma Dom Cabral, quando você passa por uma Singularity, ela abre a tua cabeça, ela te propicia ferramental para você abrir a sua cabeça. E o que você vai fazer com isso depende de você. Mas está ali a saída. Então, isso tudo fez mudar a dinâmica e ter líderes empreendedores numa empresa que eu faço o que eu amo, que eu acho que é um dos principais, é fazer o que você gosta, foram as razões principais. Erros. Eu só tomei essa decisão aos 27. Eu talvez poderia ter sido mais arisco, testado aos 22, aos 24, aos 25. E acho que um erro que eu cometi foi não ter passado um período fora do Brasil quando era mais jovem. Eu faria isso diferente. Se eu pudesse, eu teria um momento da minha carreira, talvez ali os 20 baixo, que eu passaria certamente um período fora para entender culturas, mergulhar em outros idiomas. Isso eu acabei não conseguindo, e isso me custou algumas coisas no futuro. Então, acho que são os grandes aprendizados e lições aprendidas que eu tirei. Excepcional, Luiz. Muito legal. Vou abrir para as nossas considerações finais aqui, para o nosso encerramento. Michael. Difícil você lançar, jogar a bola no colo, porque eu estou aqui refletindo. Está impactado? Estou impactado, sim, com as palavras do Joaquim, e admirado. Parabéns pela tua história, pela tua vida, pela tua integralidade, por esse caráter que você tem, né, construiu ao longo da vida, vindo de uma família, como você disse, né, uma família que não talvez mais humilde, enfim, mas alguém que preza por valores Exato. E princípios sólidos. Então, parabéns, dá para sentir isso, é realmente maravilhoso. Mas a frase que eu sempre faço aqui um comentário, sou um pouco técnico, um pouco conceitual, né? É o meu jeito. Sábio. Só que hoje, uma frase, ouvindo aqui, encantado, ouvindo o Joaquim, eu me lembrei de uma frase do Flávio Augusto: ninguém segura quem quer vencer. Fato. Ninguém segura quem quer vencer. Então, quando eu olho aqui para a história do Joaquim, né, ter tido esse privilégio de conhecê-lo, me sinto honrado. É essa frase que ressoa na minha alma e é a grande inspiração que eu levo dessa conversa. Eu quero assistir esse vídeo várias vezes, ouvirei esse vídeo, assistirei, porque eu acho que ele tem a capacidade, o dom de despertar em nós, tem todo o conceito, tem o aprendizado, isso é fundamental, é importante, né? Não dá para dispensar isso, então vem todo esse elemento de conhecimento, mas veio aqui à mesa hoje um elemento como uma expressão que o Joaquim usou várias vezes, de transpiração, de amar o que faz. Imagine, acordar excitado, quer dizer, é algo que infelizmente não é tão comum a gente ouvir de líderes. Então te parabenizo, eu tenho certeza que esse é um conteúdo riquíssimo, eu levo para a minha vida, quero rever esse conteúdo, e parabéns pela tua carreira, pela história que você está construindo, pelo legado que você está construindo também, parabéns. Obrigado. Luiz? Cara, só agradecimento, só gratidão. Vocês me falaram que era um papo leve. Eu não imaginava que era tão leve, tão agradável. Que legal. Cara, você vê, né? A gente comentou de mercado, comentou de questões específicas, mas falou da vida, né? Das pessoas, das carreiras, dos acertos, dos erros, cada um com seus desafios diários. Eu tenho os meus desafios pessoais. Quem me conhece sabe, eu tenho 2 filhos, uma pequenininha de 7, um menininho de 3. Com os desafios, meu filho nasceu com uma questão nos pés, então desde o segundo morfológico, ele nasceu com o pé torto congênito.
Então, tratar isso e trazer todo esse exemplo do que eu levo para dentro da minha família, para que eles vejam em mim a inspiração para o caminhar deles, para a jornada deles. E é belíssimo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Muito diferente de outros tantos que eu participei, mas extremamente agradável, extremamente gentil a participação de vocês dois. Obrigado, Michael, pelas palavras. Obrigado, Romulo, também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Maravilha. E eu saio realmente impactado, Michael, muito, né? Porque o que a gente tem mais visto entre os grandes líderes da saúde é que, para começar, são grandes seres humanos. É isso. São humanos, com as falhabilidades, com os desafios, com as dúvidas internas. A gente sempre pergunta, né? Poxa, mas o que você sentia, né? Lá no começo, porque a gente olha para alguém que chegou numa grande posição, a gente acha que o cara acreditava em si mesmo, ali na capacidade desde o começo, mas não, tinha as dúvidas, tinha os momentos que chorou ali escondido no banheiro, né? Que pensou, poxa, eu não vou ser ninguém, né? Então, somos todos seres humanos, mas todos têm grandeza interior, Michael. Todos têm grandeza de caráter, grandeza de visão, grandeza de ambição e realmente buscam um futuro melhor para si, para os seus clientes, para suas famílias, e você com certeza tem isso muito forte. Senhoras e senhores, esse é o Audaz Podcast e eu espero que você esteja realmente tão impactado quanto nós aqui por essa grande história, com grandes lições técnicas e lições humanas. E eu faço a você um convite especial hoje para fazer parte do Audazes Hub. Se você é líder da saúde, se você tem posição de liderança, se você tem responsabilidades, vai ser ótimo se você compartilhar essa carga, se você conhecer outros líderes, se você fizer networking com pessoas que estão na mesma jornada que você. A gente convida você a fazer parte gratuitamente do Audazes Hub para se conectar com as maiores lideranças da saúde brasileira. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir no LinkedIn, no Instagram, no TikTok. E é isso, meus amigos. Fiquem com Deus e que nunca te falte audácia.